capítulo de número 6. Coisa boa, que tempo maravilhoso, hein? Que preciosidade, que presente de Deus para a nossa vida, este encontro nessa noite. A minha esposa compartilhava comigo agora à tarde, que ela viu no G1, que um desembargador de um estado da nossa federação autorizou que 3 pais, 3 homens e uma mulher registrassem uma criança nesses dias. Às vezes você fala assim, gente, a coisa vai degringolando. Coisa não está fácil, não. Você fica chocado, eu fico chocado. Mas esse é o mundo, é a sociedade na qual nós estamos vivendo e estamos inseridos. E é nessa sociedade que Deus chamou um povo para testemunhar, para anunciar as boas novas, para notificar o pecador que há salvação em Cristo Jesus e que há condenação para todos aqueles que rejeitam a oferta da graça em Jesus Cristo. O texto do Gênesis, no capítulo 6, versículo 1 ao 10, eu penso que ele apresenta uma radiografia, nos ajuda a entender a sociedade contemporânea, reconhecendo as mazelas, os traços e as características dessa sociedade e o nosso papel enquanto testemunhas do Senhor Jesus nessa sociedade. Então, com o seu texto, o texto da Bíblia, o texto santo aberto, eu lhes convido, assentado como vocês estão, a me acompanhar na leitura do texto que diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram mais formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A igreja comigo, leia o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A igreja comigo. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus uma vez mais. Senhor Deus, é muito bom, Senhor, estar na tua presença. É muito bom estar na companhia dos santos para esse tempo de celebração, de exaltação do teu santo e glorioso nome. Enquanto cultuamos ao Senhor Deus com a vida, com os cânticos, com os hinos, com as leituras, com as orações, com a dedicação das primícias, o Senhor Deus, do teu alto e sublime trono, Senhor Deus, recebeu em Cristo nosso louvor, a nossa adoração.
Agora se encontra aqui a noiva do teu filho Jesus, ovelhas do teu pastoreio. Desça até nós e fale-nos, por meio do texto santo, lido, explicado, exposto, e alcança a mente e coração dos meus irmãos e minhas irmãs. Sem a atuação do teu Espírito, Senhor, o labor da pregação é vazio. Mas se o Senhor nos tomar pelas mãos, o que fala e o que ouve, então os resultados serão maravilhosos. Nós ficaremos mais encantados com a tua graça e com a beleza do Senhor Jesus. E sairemos para cumprir a nossa missão, a missão que o Senhor Deus nos confiou de levar o Evangelho a todas as pessoas. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você sabe que o capítulo 3 do livro do Gênesis é o capítulo que narra a entrada, ou que registra a entrada do pecado na história da humanidade. E com a entrada do pecado na história da humanidade, o relacionamento com o seu Criador, com Deus Criador, foi rompido. O relacionamento do homem com a criação também foi rompido. E a relação do homem com o seu semelhante também ficou severamente prejudicada. E a partir de então, o ser humano foi cada vez mais se distanciando do seu Criador. Perdeu o referencial, e a partir de então ele tem como referencial a si mesmo, seu próprio coração, as coisas que ele faz, e com isso os valores do reino de Deus foram tripudiados, negados, sufocados. Os princípios que regiam e que foram estabelecidos para a relação familiar, do casamento do homem e a mulher, também foram ignorados, e a partir de então surge a poligamia. A violência passa a permear toda aquela sociedade depois da entrada do pecado no mundo. Esse texto não se ocupa de todos os detalhes, mas ele usa conceitos fortes que nos ajudam a entender também a nossa sociedade contemporânea. É como se fosse um retrato da sociedade contemporânea, uma imagem, uma fotografia com cores fortes. Se você olhar para o versículo de número 5 que vocês leram comigo, usa o conceito maldade. Maldade multiplicada, maldade contínua, maldade planejada, todo o desígnio do seu coração. Se você olha para o versículo de número 11, fala assim, cheia de violência, são conceitos fortíssimos. Se você olha para o versículo 13, a violência agora é qualificada, ele vai dizer a violência dos homens, ele vai estabelecer e classificar e clarificar para que eu e você não pensemos que a violência é praticada por outro ser criado por Deus, mas pelo ser que foi criado à sua imagem e semelhança. E o problema então, ele permeia a sociedade e ele afeta as famílias sofrem com isso. Os membros das famílias são atacados por aquilo que elas mesmas ou que eles mesmos fazem. Perder a comunhão com Deus e romper com Deus é uma tragédia terrível. É uma tragédia terrível. É por isso que, é por conta da entrada do pecado do mundo que você e eu enfrentamos tensões no relacionamento conjugal. E terapia pode até ajudar, mas não consegue tantas vezes solucionar esse problema, porque é um problema do coração. A raiz é mais profunda, precisa de algo mais eficiente para que esse mal seja debelado. E só o Evangelho do Senhor Jesus é capaz de fazer isso. No contexto da sociedade, você concorda com a violência, mas se a gente restringir o nosso foco, trazer a lente para o foco do núcleo menor da família, você vai perceber que as famílias
estão adoecidas emocionalmente, fisicamente, por conta de violência praticada dentro dos lares. Dentro dos lares nós vemos esse tipo de violência. No primeiro momento, o livro do Gênesis, no capítulo 4, vai mostrar de um modo trágico que o primeiro homicídio é cometido dentro da família. O texto do versículo 8 diz assim: estando eles no campo, falando de Caim e Abel, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O primeiro homicídio aconteceu no seio da família. Tensão na família, tensão conjugal, inveja no seio da família, revanchismo no seio da família, a ponto de culminar com a tragédia do homicídio. Caim se levanta contra Abel e o mata friamente, planejadamente. Só que nós vamos percebendo que essa coisa vai ganhando outros patamares. Se você olha para o capítulo 4, faz a menção de Caim que mata Abel, mas logo depois, no versículo 23, vai fazer menção de um homem chamado Lameque, que faz um tipo de canção, de poema, e canta para as suas esposas. O que aparece aqui é a poligamia. Ele canta para Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a vos dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Você vê que o camarada se gaba do tipo de coisa que ele pratica. Talvez se fosse nos nossos dias, talvez ele até tirasse uma foto e colocasse no Instagram mostrando o tipo de violência que ele havia praticado. E isso tudo vai atrair o juízo de Deus. Eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus anda furioso, anda irado com a sociedade contemporânea, com as coisas que têm acontecido. Eu não tenho dúvida disso. A revista Veja, de 2016, ela falando da questão de violência, ela diz que, em 2016, a cada 11 minutos, um estupro é registrado na sociedade brasileira. Trágico. A cultura do estupro, trágico. E o que é pior, acontece dentro das famílias. É tios que abusam de seus sobrinhos, às vezes os próprios progenitores. Às vezes uma mulher que teve um relacionamento que não vingou, entra num relacionamento com outro homem, com seus filhos, e de repente o lobo está dentro da sua própria casa. Nós não vemos isso nos telejornais? Às vezes até em ambiente de igreja eclesiástico há um espírito ameaçador, de lobos sorrateiros que ficam olhando as nossas crianças, e nós precisamos ter todo cuidado. Todo cuidado. A mesma revista disse que a cada 7 minutos e 2 segundos, uma mulher é agredida fisicamente. A cada 7 minutos e 2 segundos, uma mulher é agredida fisicamente. Nas ruas, não. Dentro de casa. Nos guetos, não. Nos condomínios de luxo. Ou você não viu a matéria da nossa cidade, de um juiz da nossa cidade, que agredia a esposa até que ela tomou coragem de denunciá-lo? Não é coisa que acontece nos bairros de periferias, nas favelas. Não. As casas de luxos, com seus vidros espelhados, com cercas elétricas, que talvez não é nem para impedir alguém de fora de entrar, mas é para impedir alguém de fora de sair, porque vive encarcerada, oprimida. Mulheres que estão subjugadas numa relação abusiva, mulheres que são ameaçadas, crianças que são abusadas.
de toda sorte, emocionalmente, fisicamente, do jeito mais vil que você e eu podemos imaginar, porque é fato que isso acontece na sociedade contemporânea. É nessa sociedade que Deus nos plantou, é nessa sociedade que Deus nos levantou, nessa época, para testemunhar. É a nossa vez. É a nossa vez de testemunhar. É muito interessante como o Espírito Santo conduz Moisés, intercalando conceitos num contexto de criação, de harmonia, de paz, do shalom de Deus, em que toda a criação está funcionando harmoniosamente. E depois Moisés usa o mesmo conceito, o mesmo verbo para mostrar como que Deus olha depois de algum tempo e vê a sociedade. Vejam você, o capítulo 1 do Gênesis, no versículo 31, como é que Moisés, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, usa o conceito dizendo: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E era muito bom. Aí a tragédia da entrada do pecado no mundo, e os seres humanos vão se distanciando de Deus, e vejam o que Moisés registra no capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor Deus, são os mesmos olhos. É a mesma pessoa que olha e vê, mas agora ela vê um outro cenário. Qual é o cenário? Que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É a mesma pessoa que viu, no momento em que Deus olha para a sua própria criação, como um artista, com detalhes minuciosos, com cores, e ele mesmo olha e fala assim: uau, isso é maravilhoso, lindo. Deus viu que tudo era muito bom. Mas de repente chega num momento que Deus olha e Deus vê que existe maldade. Que existe maldade. Mostrando a anomalia na sociedade. Mas ao mesmo tempo que Moisés faz esse registro, Moisés também costuma mostrar, e depois o Senhor Jesus até toma este fato quando ele vai ensinar sobre a sua volta e sobre a necessidade que os homens terão que comparecer diante dele e que eles estarão como que anestesiados na sua vinda. É que nesse mesmo quadro de maldade, de violência, de tudo que é mal, os homens seguiam com a sua vida dentro de uma normalidade. Qual é a normalidade? Os homens continuam constituindo família, continuam produzindo cultura, continua desenvolvendo a cultura na sociedade. Ele continua comendo, bebendo, tendo seus banquetes, se reunindo, se encontrando. Isso está acontecendo. É a mesma coisa que acontece hoje. A gente vê essas mazelas, mas as pessoas continuam se encontrando, indo aos restaurantes, trabalhando, desenvolvendo-se, prestando serviço à sociedade e à comunidade, e tudo isso. Mas ao mesmo tempo existe ali seres humanos que precisam da graça de Deus. Que precisam ouvir e precisam ver a partir de mim e de você esse testemunho. O que é preciso fazer para testemunhar numa sociedade perversa? O que é preciso fazer? Me dê alguma dica. Será que a Bíblia tem algumas instruções, algumas diretrizes para que a gente olhe para indivíduos, para que a gente olhe para famílias, para pessoas, e assim a gente possa conversar com elas, testemunhar diante dos olhos delas sobre o grande plano de Deus em Cristo Jesus? Eu penso que esse texto, das muitas lições que nós poderíamos destacar nessa noite, há 3 que eu quero destacar. O que é preciso para testemunhar numa sociedade perversa? Em primeiro lugar, é preciso ser alcançado pela graça de Deus. É preciso ser alcançado pela graça de Deus. A sentença está lavrada. Deus não vai recuar, Deus vai levar avante o seu intento e aquilo que Ele planejou e que Ele é movido pela sua própria justiça e pela sua santidade. Ele vai punir, Ele vai
exterminar a raça humana, não tem outro recurso. Mas de repente o texto vai mostrar no versículo 8, vai trazer um belíssimo porém, um porém maravilhoso, no texto que diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Quando Deus então está dizendo: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. De repente um homem é contemplado pela graça de Deus. Deus olha para ele e o alcança com a sua graça no meio de um mundo e de uma sociedade perversa. É a graça cumprindo o seu papel, como sempre fez desde o início. Aqui não é um caso atípico, é o jeito de Deus mudar. Não é consertar um coração, não. É transformar um coração, é concedendo, é abrindo essa manifestação de graça sobre pessoas que estão perdidas, entre outras pessoas, em que Deus olha de um modo particular, livre, soberano, de um modo individual, sem ser coagido. Ele então olha para Noé, e Noé então encontra o favor de Deus, achou graça diante do Senhor nosso Deus. Eu sei que você e eu estamos acostumados a olhar para esse texto, faz parte dos resquícios do intento de querer salvação pelas obras, ou por méritos, ou virtudes. Eu sei que faz parte de você olhar para o texto, e eu, tantas vezes, de olhar para o resumo da biografia de Noé, contida no versículo 11, quando diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu sei que no primeiro momento você é levado a pensar que Deus olhou para Noé com graça por conta das virtudes dele. Não, o contrário. Quando Deus define, resume a biografia de Noé nesse texto que é tão curto e ao mesmo tempo tão denso, tão profundo de verdades, é decorrente do que acontece no versículo 8, e não o contrário. E não o contrário. Nunca foi assim. Você jamais será capaz de ser um homem justo diante de Deus. Você jamais será capaz de ser um homem íntegro na sociedade contemporânea, segundo o critério de Deus, se você não for alcançado pela graça de Deus. Não é possível. Não é possível. Porque os olhos de Deus, quando Ele olha dos céus, Ele vê pessoas que são injustas, que são ímpias, que são filhas da ira dEle. Mas quando Deus resolve manifestar graça, então você se torna um homem justo e um homem íntegro, como resultado da manifestação da graça. Logo, não é possível ser testemunha na sociedade perdida se você não foi alcançado pela graça. Se a graça não triunfou ainda sobre a sua vida, se a graça não chegou ainda na sua casa, na sua família, se as suas mazelas não foram debeladas por conta da graça de Deus, se o seu coração não foi transformado para ter afeição pelo Senhor Jesus, você não será capaz de ser uma testemunha do Senhor nessa sociedade perdida. Talvez seja por isso que você não testemunha lá fora, porque você é um religioso, mas a graça não triunfou sobre a sua mente e o seu coração ainda. E por isso mesmo as pessoas nem sabem que você é testemunha de Deus, nem sabem que você é de Jesus, nem sabem que você é um embaixador de Cristo. Por quê? Porque a graça não te transformou, e lá você tem até vergonha de dizer quem você é em Cristo, porque na verdade você não é nada em Cristo ainda. Mas se você já foi alcançado pela graça, então você terá como resultado da graça essas virtudes. Elas acompanharão você, elas estarão presentes na sua vida. O que é preciso para ser testemunha numa sociedade perversa? É preciso ser alcançado pela graça de Deus. Em segundo lugar, o que é preciso para ser testemunha numa sociedade perversa? É preciso ter fé, que é resultado da graça de Deus. É preciso ter fé. Se você olha para esse texto, você vai perceber que a fé de Noé é gerada, e o pregador é o próprio Deus.
Porque afinal, o que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação. E de quem Noé ouviu a pregação? Do próprio Deus. Deus veio para Noé e assim o falou e o alcançou pela graça, e automaticamente, quando o alcança pela graça, brota fé no coração de Noé. E quando brota a fé no coração de Noé, Noé agora é divinamente instruído por Deus a construir uma arca. Deus compartilha com Noé os seus intentos, os seus projetos. Noé, eu vou destruir a raça humana. Mas existe um escape, uma vez que você foi contemplado com a graça, você, seus filhos, suas noras, a sua esposa. Então existe um escape, e o escape é construir uma arca. Nela você estará resguardado, nela você estará protegido, porque eu não vou recuar, eu vou destruir a raça humana, não tem outro jeito, o jeito é destruí-la, porque esse povo é um povo maldoso, é um povo violento, é um povo que virou as costas para mim, é um povo que não quer compromisso comigo. Então, Noé, você vai ser esse agente testemunhador na sociedade. E aí, irmãos, isso é fabuloso, porque quando a graça de fato alcança alguém e ela passa a professar a fé, essa fé não é abstrata, essa fé é uma fé que se materializa. Como é que ela se materializa? Dentre outras coisas, ela se materializa e ela é evidenciada pelas obras, pelo serviço, pelas ações. Porque quando Noé recebe, é divinamente instruído por Deus, ele não posterga, ele começa então a tomar iniciativa de pegar o material que é preciso pegar. O que é isso? Evidência de uma fé autêntica, de uma fé viva, de uma fé operosa, de uma fé que foi gerada pelo que Deus falou, pelo que Deus está falando e gerando no coração dele. E isso então o leva às ações, às obras, às práticas que são concretas. Logo, meus irmãos, uma igreja, um povo que é colocado numa sociedade perversa, corrompida e distante de Deus, ela precisa, como resultado da fé gerada pelo Evangelho, mostrar as suas práticas condizentes com a instrução de Deus. As práticas têm que ser condizentes com a instrução de Deus, com o que Deus está falando. A gente tem que levar a sério o que Deus está falando, e ainda que as pessoas chamem você de maluco, de Pinel. Tem sobrenome Pinel, né? Você não é, você pode ser taxado pelas pessoas, zombado pelas pessoas, mas você sabe por que você está fazendo aquilo. Você está fazendo aquilo porque você crê no Senhor, porque você recebeu a palavra do Senhor, e ela é verdadeira, e ela precisa ser compartilhada, e o jeito de compartilhar é interagir na sociedade, nas idas e vindas, nas conversas aqui e ali. É assim que nós testemunhamos na sociedade perversa. Não tem outro jeito. Eu pergunto você, coisa bem simples. Você seria capaz de fazer algo inusitado por causa da sua fé? Tem umas coisas que uns caras fazem aí, que eu sei que você fica depois zombando, né? A sua teologia, você olha para ele e fala, como é que ele pode fazer um negócio desse? Então, uma coisa bem simples. Adolescente, jovem, você seria capaz, por causa da sua fé, parece piega, mas só para a gente perceber em que nível nós estamos sobre a coragem de fazer alguma coisa inusitada. Você teria coragem de ir na gráfica? Esses lugares que mexem com camiseta. E pegar uma camiseta com a cor bem chamativa e colocar na frente assim, eu sou discípulo do Senhor Jesus. E colocar atrás assim, Jesus é o meu Senhor e o meu Rei. Você teria coragem? Parece piega, não parece? Você teria coragem de ir para o seu trabalho, lá onde você já há algum tempo vive como o personagem do programa do Silvio Santos, Lombardi, que a gente nunca vê aquele cara. Você teria coragem de ir? Uma cor daquela mesmo que escancara, o cara olha para a cor e de repente tem um letreiro. Você teria coragem de fazer isso em razão da sua fé? Você não pensa que Moisés ou que Noé não estava fazendo uma coisa
totalmente inusitada. O cara está construindo uma arca, nunca choveu, e o cara está falando que Deus vai inundar o mundo de água, que vai destruir o mundo, e de repente está lá ele com martelo, com tábua, com madeira, e construindo, e betume, calafetando a embarcação, um dia de cada vez, leva um tempo grande, o povo passa e meneia com a cabeça e fala assim: que é isso? Esse cara pirou de vez. Ele não consegue ler o tempo. Nunca na nossa história aconteceu tal coisa como ele vem apregoando, porque ele é um pregador da justiça. Você seria capaz de fazer uma coisa assim? O que é preciso fazer? O que é preciso fazer para ser testemunha numa sociedade perversa? Primeiro é preciso ser alcançado pela graça. Se não for alcançado, não tem jeito. Não vai ser. Não tem como ser. Não está autorizado a ser. Não é. Você não tem como ser o que você não é. Segundo, você precisa ter fé, porque essa graça lhe concede fé, e uma fé que deságua em obediência na sociedade. Terceiro, o que é preciso para testemunhar numa sociedade perversa? É preciso estar comprometido com a ética. É preciso estar comprometido com a ética, de ter características da ética, de uma nova vida, de ser uma nova criatura. E o versículo de número 9 diz assim, e o versículo 1 também do capítulo 7 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. E veja só, irmãos, entre os seus contemporâneos, não era uma vida divorciada do convívio com as pessoas, era entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha o capítulo 7, versículo 1, que diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço, Deus está dizendo, reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus está dizendo isso. Deus está dizendo isso. Pense só, pense bem. A graça que salva, que alcança você e esconde você em Cristo Jesus, nosso abrigo seguro, nosso refúgio, nossa fortaleza, essa graça que nos alcança, que nos salva da perdição, que livra o homem da condenação, do juízo de Deus. Quando essa pessoa ela é redimida, preste atenção nisso, quando essa pessoa é redimida, essa pessoa ela é colocada agora no mundo para ser uma testemunha de Deus no mundo. Depois que Deus salva essa pessoa, depois que Deus transforma essa pessoa, Deus envia essa pessoa ao mundo para que ela viva entre os seus contemporâneos. Nós não somos chamados para ficar entre as quatro paredes, nós somos chamados para estarmos permeando, atuando nas camadas da sociedade contemporânea. O ascetismo é uma tolice e não é bíblico. Nós fomos chamados, segundo o ensino do Senhor Jesus, para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para isso. Então, quando Deus salva uma pessoa, Ele envia essa pessoa, Ele comissiona essa pessoa para que ela viva entre os pecadores da sociedade, para que ela possa mostrar, viver de acordo com o padrão ético do reino de Deus. O reino de Deus, ele tem uma ética, ele tem um jeito de viver, ele tem um modo, um padrão que nos é oferecido em Cristo Jesus, mostrando como que nós devemos trilhar os caminhos na sociedade para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Deus nos coloca na sociedade para isso. Quem aqui já viu reportagens daqueles campos floridos na Holanda? Quem aqui já viu? Muita gente já viu, né? É legal demais, não é? Bonito demais. O que é isso?
Eu fico encantado, aquela coisa imensa assim que some dos seus olhos, né? Assim como a gente vê no Brasil, lavouras de café, aqui no estado do Goiás, né? A soja, aquelas coisas imensas, aquelas fazendas. Às vezes eu ficava olhando assim aquelas reportagens, documentários mostrando como que a Holanda é um grande produtor de flores. Agora pense num campo daquele, de flores de uma cor bem bacana, assim que você olha, né? Mas de cor amarela. Aquilo some. Mas de repente, no meio daquela imensidão de cor amarela, existe no meio daquele jardim, daquela lavoura, uma flor branca que sobressai, que recebe destaque no meio daquela imensidão de flores. É assim que o justo é colocado numa sociedade. As trevas estão por todos os lados, são densas, no meio de um nevoeiro, de uma coisa que as pessoas têm dificuldade de discernir, de se locomover, de ter sabedoria para tomar decisões. De repente surge o justo, surge o crente, surge o discípulo do Senhor Jesus, surge a igreja como nessa demonstração de beleza, de claridão, de pureza, de santidade, porque vive de acordo com a ética do reino de Deus. Pessoas que são justas, pessoas que são íntegras, pessoas que não são corruptas, pessoas que não mentem, pessoas que estão comprometidas com a família, com o casamento, com as coisas e os valores do reino de Deus. Fiquei chocado essa semana lendo um livro. Fiquei chocado. Ele falou que, o escritor estava dizendo, ao Moller, ele falando assim, não podemos nos calar. Ele dizendo o seguinte, que o grande volume da sociedade contemporânea, em razão do crescimento apologético, da defesa, da homossexualidade, não ganhou força, não foi entre eles. Ganhou força quando a igreja começou a tratar o casamento com desdém e fazer de conta que divórcio não é alguma coisa que Deus odeia. E quando isso foi escancarado e a igreja passou a olhar para esses acontecimentos que estão aí, e de repente isso vai ganhando força, isso vai minando a estrutura base de deixar a saúde de uma sociedade, e com isso a coisa vai sendo escancarada. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, nós realmente não levamos isso muito a sério, coisa nenhuma. Mas o que Noé está fazendo é assumindo uma postura de ser justo. Porque o principal propósito de Deus, da graça de Deus que salva o ser humano perdido numa geração perdida, o propósito de Deus é trazer livramento, é verdade, trazer livramento para aquele indivíduo, o colocar a salvo em Cristo Jesus. Mas além disso, a graça tem um propósito temporal para essa pessoa. O propósito eterno é salvá-lo, justificá-lo, reconciliá-lo e mantê-lo a salvo, unido no Senhor Jesus. Mas o propósito temporal de quem foi salvo é para que ele seja uma testemunha de Deus no meio de uma geração corrupta e corrompida. Que seja diferente, que viva diferente, que tenha uma linguagem diferente, que tenha um estilo de vida diferente. Às vezes coisas que são amoral se tornam imoral na sociedade. Quando você nunca teve coragem para testemunhar para os seus amigos que você é crente, mas quando chega o dia que tem uma rodada de uísque, você senta com seus amigos à mesa, ímpios, e você senta ali para tomar uísque com ele, e lá pelas tantas você perde o siso, você perde o bom senso da prudência, e já está ali com eles, e eles nunca souberam que você é crente, mas agora eles começam a pensar que é assim mesmo, porque afinal de contas você está no mesmo ambiente com eles, e daqui a pouco você, vencido pelos efeitos da droga lícita, você está dizendo as mesmas bobagens que eles. E você perde uma grande oportunidade de ser testemunha dele. Então uma coisa que é amoral se torna imoral, uma coisa que é amoral se torna pecadora, pecaminosa, porque as pessoas, a partir disso, passam a ver como que você é. Você é um ébrio, igual a elas mesmo.
Você sai com as pernas bambas, trocando as pernas como elas mesmas, com os olhos esbugalhados, avermelhados, porque você não assumiu uma postura de quem que você deve ser no reino de Deus, na sociedade. Percebe-se como a linha é tênue? Porque beber pode não ser pecado, mas pode se tornar pecado de acordo com a sua conduta. Do jeito como você transita com a sociedade e na sociedade, isso pode sim ser um tropeço para aqueles que esperam no Senhor, nosso Deus. Se você olhar para o conceito que nós vimos no capítulo 6, versículo 9, Noé era justo e íntegro. Noé era justo. O adjetivo justo aqui descreve a situação de Noé perante Deus. Perante Deus. Agora, o adjetivo íntegro ressalta a sua conduta na sociedade. É como ele vive diante da sociedade. No meio da sociedade. É como ele honra o Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos e minhas irmãs, IPG2, família IPG2, esse é o ano da missão da igreja. E nós precisamos ter mais do que consciência missionária. Nós precisamos de ter mais do que informação sobre missão, a missão da igreja. Nós precisamos de ter ações concretas. Nós precisamos de ter atitudes concretas que mostram que nós fomos chamados e colocados na sociedade contemporânea para testemunhar, para apontar para o Senhor Jesus. Para dizer para aquelas mulheres que estão vivendo num relacionamento abusivo que há libertação no Senhor Jesus e há cadeia para o agressor. Porque nós não podemos fazer de conta que os crimes não têm que ser punidos pela justiça. Tem que ser punido. Tem que ser punido. Nós precisamos dizer para as crianças abusadas que perdem o referencial paterno de pais, de progenitores, que existe um pai amoroso, que demonstrou o seu amor em Jesus. E nós precisamos dizer que o agressor precisa ser punido nessa terra também. Nós precisamos dizer para os homens cabisbaixos, frustrados, vencidos pelas suas próprias mazelas, que há solução em Jesus, que Jesus liberta, que Jesus traz esperança, que Jesus traz renovo, que Jesus perdoa os pecados dos homens. Nós precisamos anunciar. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa oportunidade. Nós precisamos dizer e fazer analogia de que assim como Deus providenciou a arca para a salvação da família de Noé, dizer que Deus providenciou Jesus para a salvação de todo que nele crê. Indiferente da raça, indiferente da cor, indiferente do sexo, indiferente da idade, indiferente do estado social, há salvação para o pecador arrependido. E nós precisamos contar essa verdade aos homens. Chegou a nossa vez. Chegou o nosso tempo, mocidade. Chegou o nosso tempo, mocidade. Chegou o nosso tempo, adolescentes. Chegou o nosso tempo, crianças, homens, mulheres, casais. Chegou o nosso tempo de anunciar no Distrito Federal, no Guará, que há salvação em Jesus Cristo. Nós já fomos alcançados pela graça de Deus. Nós não a merecíamos, não fizemos nada por merecer, não há nada em nós, não há virtudes em nós, não há méritos em nós, não foram as nossas obras. Deus nos contemplou com graça em Jesus e gerou fé em nosso coração. E agora Ele nos envia para viver de acordo com a ética do seu glorioso reino. Pois é assim que damos visibilidade a esse reino de glória, de justiça, de amor e de paz, o qual nós representamos como embaixadores do Senhor nosso Deus. Quero convidar você, nesse instante, a pensar nessas coisas, a tomar uma decisão diante de Deus, falar: Senhor, nessa semana que eu consiga fazer alguma coisa inusitada para a glória do Teu nome, que eu tenha coragem de assumir a minha identidade em Cristo Jesus, de alguma forma, que eu seja de fato uma testemunha do Senhor, onde o Senhor me colocou.
que eu consiga dar visibilidade ao teu reino lá, com as minhas obras, minhas atitudes e também com a proclamação do glorioso evangelho do Senhor Jesus. Pense nisso, ore por isso e coloque a sua vida diante de Deus, porque vamos participar da ceia, vamos nos achegar ao banquete da graça. Feche os seus olhos, fale com Deus nesse momento. Senhor Deus bendito, te glorificamos pelo testemunho das Escrituras, que fala de um homem, de uma família, que estava no meio de uma sociedade perversa, e sendo pecadores, como aqueles pecadores, o Senhor Deus os contemplou com graça, os poupou da destruição e fez de Noé e sua família um luzeiro no meio das trevas para testemunhar que tu és Deus, Deus santo, Deus justo, Deus que salva pecadores. Chegou a nossa vez, Senhor, esse é o nosso tempo, essa é a nossa geração, essa é a nossa cidade, é o nosso país. E nós queremos anunciar, nós precisamos anunciar porque fomos chamados para isso. A realizar a missão da evangelização, do bom testemunho, que concilia o discurso com a ética, que concilia a fala com a prática. Nos ajude, Pai. Nos ajude para que não sejamos pedras de tropeços para aqueles que esperam em Ti. Livra-nos, ó Deus, de zombar do Evangelho do Senhor Jesus com as nossas práticas vis e pecaminosas. Nos ajude a viver uma vida santa, uma vida limpa, uma vida pura. Renova o vigor da IPG2, Senhor, para que ela cumpra o seu papel de agência do reino do Senhor nosso Deus nessa terra, nessa cidade. Anime os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos pais, dos filhos, dos casais. Anima-nos, Senhor. Fortaleça a nossa vida. Enche o nosso coração de convicção no santo evangelho do Senhor Jesus, que é poderoso para transformar os corações. E ajude-nos a descansar na obra gloriosa do Teu Espírito, que chama os Teus pelo ministério da pregação. Oramos assim com gratidão por esse tempo de edificação, de despertamento, de confronto. É o modo que o Senhor tem de nos pastorear, de nos conduzir. Nós nos alegramos com este Teu pastoreio maravilhoso. E agora, Pai, quando o Teu povo vai se achegar à mesa da comunhão, os lavados e remidos, aqueles que já professaram a fé e já passaram pelo batismo cristão, que eles, ó Deus, tomem a decisão de deixar para trás as suas práticas pecaminosas, para não colher juízo do Senhor nosso Deus, para não estarem debaixo, ó Deus, da Tua disciplina, porque o Senhor Deus é um Pai também amoroso, mas é um Pai que disciplina os Teus filhos quando eles cometem algum deslize, algum desvio. Nos ajude, Senhor, a participar, baseado na dignidade que há no Senhor Jesus, a ter essa consciência, e mais do que consciência, convicção, para nos apegarmos aos méritos do Senhor Jesus, e que assim nós tenhamos força e a motivação principal para nos afastarmos da tentação do pecado, para honrar o Teu santo nome. Por isso, Deus, nesta hora bendita, quando o Teu povo vai se achegar à mesa da comunhão, nós separamos do uso comum o pão e o cálice, para que, recebidos com ações de graças, o Teu povo seja nutrido, a fé seja renovada, fortalecida, e o Teu povo encontre em Ti poder para testemunhar nessa semana que o Senhor é Deus grande, é Deus vivo, é Deus salvador, é Deus que acolhe o pecador na pessoa do Seu Filho Jesus, no nome de quem nós oramos. Por isso, separamos do uso comum esses elementos, para que, recebidos com ações de graça, o Teu povo seja fortalecido, nutrido na sua fé e na sua alma, para continuar testemunhando da Tua grandeza, das Tuas maravilhas, das Tuas boas novas de salvação. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.